Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Nossa convidada chegou, Rafa. Seja bem-vinda, Rafa. Galera tá entrando aí na Obrigada. live. Muita gente deve estar aí, Rafa, se perguntando como assim, né? Psicologia e O que recuperação que de tem lesões. a ver? Que história é essa aí, pô? Recuperação não é ortopedia, fisioterapia. Calma, que já já a gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que muita gente sabe que é um processo multidisciplinar, mas pouca gente sabe o que de fato, quem está envolvido, quem está fazendo o quê, qual é o papel de cada um e o que a psicologia tem a ver com isso, como assim? Psicologia não fica só no consultório, o que você está fazendo ali? Então eu acho que é uma live esclarecedora, na verdade, né? Acho que a gente Sem vai dúvida. tirar muitas. A gente vai, na verdade, ensinar muita coisa, mas a gente também vai desensinar muitos outros preconceitos, muitos outros estereótipos que a gente sabe que estão ali envolvidos. Então a gente vai ensinar e desensinar muita coisa aqui também. Exatamente, exatamente. Hoje é dia de quebrar paradigma. É isso. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está chegando aí. Eu venho falando somente com profissionais de ponta e que tenham relação com o trabalho de atendimento personalizado. Observa que eu não falei personal trainer, falei atendimento personalizado, que envolve muito mais do que só o personal, e associado aí à prevenção e recuperação de lesões. Então, falei com diversos profissionais, falei com um profissional que é um dos maiores nomes da comunicação, um profissional que é um dos maiores nomes das aulas coletivas, falei com um grande nome hoje do CrossFit, já falei com um dos maiores nomes da anatomia, né? E hoje estou aqui com toda certeza com um dos maiores nomes da psicologia, porque a gente trabalha assim na live do Leão. É só gente top. Então, na última live, né, eu falei com o Dudu, que é um grande fisioterapeuta do Vasco, hoje do profissional, mas foi fisioterapeuta do Flamengo em 2019. Então, meu time de Legal. coração, na semana passada, eu falei muito do Vasco. Hoje é dia de falar do Flamengo, porque eu estou falando com a Rafa e ela é psicóloga das categorias de base do Flamengo Isso de aí. futebol. Então, só para quem não me conhece, e aí para os seguidores novos que estão chegando e para os seguidores da Rafa, eu sou o professor Daniel Leão, sou profissional de educação física desde 2005, né? Já se vão aí 17 aninhos na área atuando e já trabalhei em diversas áreas, mas desde o início da minha carreira me especializei em prevenção e recuperação de lesões. E aí já atendi personal específico nessa área, já dei curso nessa área, aula em congresso, pós-graduação, aula na graduação, tudo voltado para a área de prevenção e recuperação de lesões. Então, agora que vocês já me conhecem um pouquinho, eu agradeço a presença da Rafa e passo a palavra para ela, para que ela possa se apresentar para os meus seguidores. Bem, primeiro quero te agradecer pelo convite. Meu nome é Rafaela Parnes, eu sou psicóloga do esporte. Estou no Flamengo desde 2019, entrei como estagiária, fui efetivada, estou lá já tem um certo tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, tudo acontece tão rápido. Lá sou psicóloga no futebol, nas categorias de base. Estou com a psicologia do esporte atuando nessa área, né? Desde 2016. Entrei na faculdade, na verdade, a gente entra na faculdade de psicologia e a gente é inundado com 1 milhão de áreas, mas logo no meu primeiro período eu tive aula com uma professora, eu sou flamenguista, né, assim, de berço, né, minha família inteira é flamenguista, e aí logo no meu primeiro período uma professora falou, porque eu trabalhei no Flamengo, aí eu, como assim? Dá pra gente ser psicóloga e trabalhar no Flamengo? Como? A psicologia do esporte, e aí depois que ela falou, a psicologia do esporte virou não só a minha área de atuação, mas a psicologia do esporte virou meu propósito de vida. Sim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não estar dentro da psicologia do esporte. Fui atleta de hipismo durante toda a minha infância e adolescência. E aí, quando eu cheguei na psicologia do esporte, eu falei, putz, era essa pessoa que faltava quando eu era atleta. Então eu acho que a minha missão de vida no esporte é ser a pessoa que tá lá pra ser quem eu não tive, né? Quando eu era atleta. E aí, desde 2016, desde que eu entrei nessa área, 1 milhão de cursos, 1 milhão de formações. Hoje já sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que a gente usa dentro de qualquer atuação minha, né? Seja clínica, seja em grupo. A terapia cognitivo-comportamental é todo o meu fio teórico, é toda
toda a minha base teórica e ela é completamente baseada em ciência, né? Nada do que eu falo é baseado nas vozes da minha cabeça. Então, tudo que eu estou falando, na verdade, eu estou reproduzindo 1 milhão de cientistas, 1 milhão de teóricos e conhecedores da área da terapia cognitivo-comportamental e do esporte. E eu acho que o esporte anda sempre de mão dada e não tem como soltar a mão da ciência. A gente trabalha o tempo todo com o que a gente sabe que vai dar certo, com o que já foi comprovado que vai dar certo. A gente não brinca nem de adivinhar, nem de arriscar. A gente vai onde a gente sabe que a ciência está do nosso lado. Então, sou especialista nessa área e estou terminando agora uma especialização na psicologia do esporte. Mas ali, se a gente fosse juntar quantas horas eu já estudei para psicologia do esporte, a gente perde aí a conta. E, enfim, no Flamengo desde 2019 com os meus pequenos, né? Eu trabalho na categoria de base, são os meus pequenos, e com muitos casos de lesão de atletas meus que se lesionaram. Então, vamos lidar com esse processo de recuperação, lesões mais leves, lesões mais graves. Então, como a psicologia está absolutamente dentro desse processo e como que a psicologia do esporte acaba sendo um trabalho invisível, mas é um trabalho que serve de alicerce, é um trabalho que está extremamente acompanhando uma comissão técnica. A gente está do lado, a gente está ali, a gente existe. Eu brinco que a psicologia do esporte ela precisa de uma matéria no Animal Planet, né? Psicólogos do esporte, onde vivem, o que fazem, como se alimentam, como se reproduzem, mas a gente está ali no invisível, mas fazendo muita coisa. Então, eu sou apaixonada pela minha área. Se você me deixar aqui, Léo, se você não me interromper, eu vou falar da minha área por muito tempo. E mas pode vamos falar à vontade, Rafa. Vamos direcionar assim, cara, para lesão. A gente já começou com um sarrafo lá em cima, porque você deu 2 insights sensacionais, que foi um sobre o networking no primeiro período da faculdade e o outro sobre a valorização da ciência. Antes de eu falar sobre esses 2 insights, eu preciso primeiro fazer com que todo mundo que esteja assistindo entenda o que de fato é a interdisciplinariedade ou a multidisciplinariedade. A gente ouve muito essas palavras. Eu gosto mais da inter do que da multi, porque a multi ela dá a ideia de junção e ponto. Da inter, ela dá uma ideia de junção e entrelaçada. Isso. E é o que de fato deve acontecer. Então, quando a gente fala de interdisciplinariedade, não é geral trabalhando junto só. É todo mundo trabalhando em prol de um objetivo, cada um pensando e atuando na sua área para que ela se complete. E por isso, eu tenho hoje aqui uma psicóloga conversando com a gente. Porque eu imagino que você pense, interdisciplinariedade, recuperação de lesões, a gente está falando de ortopedista, em seguida fisioterapeuta, em seguida profissional de educação física. E junto com essa galera toda, nem depois e nem antes, durante o processo, a gente precisa sim da psicóloga. E eu sou uma boa exceção aí que já sabia disso, Rafa, porque já precisei conversar com psicólogos de alguns clientes meus ao longo do tempo que eu trabalhei aí como personal. Então é bom que vocês entendam. Rafa, agora quero ouvir de você também se é isso que eu falei, se eu acertei sobre a interdisciplinariedade e como você enxerga aí a psicologia nesse meio interdisciplinar. É exatamente isso que você falou, né? Quando a gente fala multi, a gente pensa em várias pessoas, cada uma em uma área do saber, mas cada um no seu cantinho, né? Cada um na sua sala, no seu quadrado e trabalhando. E quando a gente fala de inter, a gente fala desse a gente está entrelaçado, a gente está trabalhando junto, a gente está se comunicando, porque eu sei muito sobre psicologia do esporte, mas eu não sei nada sobre fisioterapia no esporte. Como o fisioterapeuta sabe muito da área dele, mas não sabe muita coisa na minha. E a gente não precisa saber tudo. Eu acho que o grande pulo do gato quando a gente pensa em interdisciplinariedade você não precisa saber da minha área. E eu não preciso saber da sua. Portanto, digo assim, você não precisa saber da minha área de forma aprofundada. Você não precisa ser um especialista da minha área. Porque eu tenho esse conhecimento, eu estou trazendo esse saber. Mas você precisa saber da minha área aquilo que a gente precisa fazer junto com esse atleta. Então, assim, eu não conheço fisioterapia, eu não fiz essa faculdade, mas no momento que um atleta chega no departamento médico, e aí a gente já está falando de uma lesão que aconteceu, a gente não está nem falando da prevenção. A partir do momento que o atleta chega com uma lesão, quando ele cai naquele campo, naquele momento todo mundo precisa saber um pouquinho da área de todo mundo. Eu preciso então virar um psicólogo do esporte, eu sou professor de educação física, eu preciso saber tudo de psicologia do esporte? Não, mas você precisa saber quais conhecimentos você vai ativar. E é claro que eu vou fazer o meu
trabalho, você vai fazer o seu, mas a gente precisa falar a mesma linguagem, porque eu preciso te passar aquilo que a gente vai usar junto com esse atleta. Então eu preciso estar junto com esse médico, com esse fisioterapeuta, com esse profissional da educação física, e a gente precisa ter esse diálogo muito aberto, a gente precisa fazer uma roda de conversa, é sentar todo mundo, quais são todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo de recuperação. Então vamos sentar numa sala e vamos conversar. E aí você vai me explicar da sua área o que você está fazendo, eu vou te explicar da minha área o que a gente está fazendo, porque a gente vai falar a mesma língua. A gente está em prol de um único objetivo, que é fazer esse atleta se recuperar e fazer ele voltar com o desempenho dele, fazer todo esse processo de transição para ele voltar para o desempenho dele que estava antes da lesão ou até maior depois dessa lesão, porque já vinha uma coisa acontecendo. Então a interdisciplinaridade é justamente a gente transmitir o que a gente realmente conseguir unificar essa linguagem, transmitir o meu conhecimento para você, que é profissional, para que a gente consiga fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Então eu preciso saber dessa lesão, eu preciso entender quais são as coisas que estão acontecendo com essa lesão. Ah, é um músculo que está distendido? Tá, como é que é o processo? O que aconteceu com esse músculo? Me mostra uma imagem, me explica, eu preciso saber. Ah, não vou saber de forma aprofundada, porque não é a minha área, mas eu preciso entender o que aconteceu com esse músculo, com esse tendão, com esse tornozelo, eu preciso entender o que está acontecendo. E você, como professor de educação física, como a pessoa que vai fazer essa transição, muitas vezes precisa saber o que a gente fez na área da psicologia, na área mental, quais são as estratégias que eu criei com esse atleta. Porque na hora que você estiver com ele, você vai usar essas estratégias mentais com ele, né? Então, realmente a gente está muito unificado, a gente está falando a mesma língua, a gente está trabalhando com a mesma coisa, cada um sendo especialista na sua área, mas em prol de um único objetivo e transmitindo o conhecimento que a gente pode transmitir da forma que a gente pode para que esse atleta seja extremamente abraçado por todas as áreas. E não é abraçado por cada área de uma vez, é abraçado por todas ao mesmo tempo. Maravilha, maravilha. Mas vamos nós. Rafa, é muito bacana e é por aí o caminho. Eu acho que agora já começa a ficar claro para as pessoas, né? Tua imagem deu uma travadinha ali às vezes, mas a voz saiu bem o tempo inteiro, tá? Mas Muito bom. quando a gente fala aí, acho que tá me ouvindo agora? Ah, acho que você voltou agora. Você tinha dado uma travadazinha aí. Então, eu vi que deu umas travadinhas, eu tirei aqui o Wi-Fi. Show. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, e aí agora a gente já entende que envolve mais profissionais do que talvez quem está assistindo imaginava, a gente começa a pensar na área específica e aí pensar lá na pergunta do Guilherme. E eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus seguidores, né? E aí, quando a gente fala disso especificamente, né? Quando a gente pensa que eu, profissional de educação física, vou atender um cliente e os meus alunos me perguntam, a galera que me segue lá no Instagram, Leão, mas quando você vai falar lá com ele, como é que você faz? Porque eu falo que o personal ele tem prometer e cumprir. Na verdade, todo mundo que trabalha com venda, mas eu costumo brincar que o personal tem que ser igual aquele site que resultado garantido ou dinheiro de volta, mas que funciona, que garante o resultado de verdade. E para isso, você tem que primeiro entender o que você está vendendo para o teu cliente, o que você está propondo para o teu cliente. Caramba, Daniel, que loucura! Vocês estavam falando de saúde, agora você está falando de venda, de entrega. Sim, porque primeiro que todos nós que trabalhamos com pessoas somos vendedores o tempo inteiro. A gente precisa entender de comunicação, a gente precisa entender de entrega, de produto, de resultado, de pós-entrega. E quando eu falo isso, eu falo porque a gente não entrega para um cliente a recuperação da lesão dele. Então, quando alguém me procura, eu tenho uma dor na coluna e eu fiz um exame, deu hérnia de disco, eu não falo para aquela pessoa assim, eu vou tratar e melhorar e curar a sua hérnia de disco. Não é só isso que a gente entrega, né? Eu primeiro, obviamente, quem me segue aí já sabe, eu não vou de cara falar qual o valor da aula, quando a gente vai treinar, eu vou conhecer essa pessoa, entrevistá-la, fazer uma anamnese, como você também faz no seu atendimento e todo mundo da área da saúde faz, o médico físico. E nessa anamnese, eu vou perceber, por exemplo, que às vezes uma hérnia que está gerando uma dor lombar muito forte faz com que a pessoa tenha problemas no trabalho, que ela tenha problemas em casa, com os familiares, discutindo, ficando mais estressado, não consegue render a mesma coisa no trabalho, pedindo para sair mais cedo para ir no médico por conta de dor. E isso implica em uma série de problemas que
E curar aquela lesão vai dar essa resposta para ela. No entanto, se eu tiver errado, você vai me corrigir depois, mas a psicologia ela acaba tendo um papel muito importante durante esse processo. Porque para que a gente consiga entregar o resultado, né? E quando a gente fala lá dos teus pequenos, dos teus atletas, futuros craques do Mengão, cara, aquele moleque sonha em ser jogador de bola. E aí a gente tem, infelizmente, às vezes, lesões graves, lesão de ligamento cruzado numa criança de 12 anos, né? Que é uma lesão que demora lá 6 meses, 7 meses de recuperação. Então, isso mexe com o psicológico dele de tal forma que não adianta eu ter o melhor protocolo do mundo se ele não tiver boa vontade e disciplina para seguir aquele protocolo. Não adianta eu ter todo o trabalho ali do profissional de educação física, o físio ter o trabalho dele, o ortopedista fazer uma excelente cirurgia, se aquela criança, né, aquele jovem, quando chegar em casa, quando chegar na escola, ele não vai ter o repouso, ele vai jogar futebol no recreio, quando não podia estar jogando. Então é um trabalho muito complexo, muito grande. Por isso a gente precisa da psicologia atuando junto. Então, ninguém é mais importante que ninguém, né? A gente precisa igualmente um do outro. Talvez em um caso ou outro você tenha um nível de importância um pouquinho maior. Vamos lá. Perfeitamente como você disse, hoje a gente não cabe mais no esporte uma visão minimalista da lesão. Ele lesionou o tornozelo, vamos cuidar do tornozelo. Isso não cabe mais, porque a gente sabe que nunca é só o tornozelo. É um sonho, é uma expectativa, é uma titularidade, é um campeonato, é uma família, é uma chance de mudar a vida da família, é uma chance de realizar um sonho. Nunca é só um tornozelo. Então essa visão minimalista de lesão, ela já não tem mais espaço dentro do esporte. Realmente é uma equipe que está completamente unida, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar que está ali e é claro que assim, no momento da lesão, talvez a gente tenha protagonistas, né? Então, na hora de uma cirurgia, lógico, o nosso protagonista é o cirurgião. Na hora de fazer a transição, no momento, quando a gente fala transição, é justamente a transição, sair do departamento médico, voltar para o campo, voltar para a quadra, né? Esse é o momento que a gente denomina de transição. É claro que talvez ali, enquanto a transição está acontecendo, naquela 1 hora, meia hora, o protagonista é o preparador físico. Mas não existe esse protagonista quando você olha para o processo inteiro. Todos os profissionais têm o mesmo nível de importância, têm o mesmo grau de importância, porque se eu não faço o meu trabalho bem, eu vou prejudicar o seu. Se você não faz o seu trabalho bem, você vai prejudicar o meu. Então a gente precisa estar completamente alinhado e a gente precisa fazer um trabalho muito casadinho, muito juntinho e muito, de novo, eu sempre bato nessa tecla porque é o que eu acho que é o mais importante. A gente precisa falar a mesma língua. Então eu preciso saber o que você fala e você precisa saber o que eu falo, porque a gente vai usar a mesma linguagem com esse atleta. Então, você perguntou das famílias. O atleta se lesiona, no momento que ele se lesiona, o trabalho é global. Então a gente vai envolver esse técnico, a gente vai envolver essa comissão, a gente vai envolver essa família e a gente com certeza vai estar com esse atleta, entendendo o que essa lesão, aonde que essa lesão tá na vida dele. É uma lesão muito grave, ele vai ficar 6 meses fora. O que tá em jogo, né? Sem trocadilhos, né? Porque a gente tá falando de esporte, mas assim, o que tá em jogo? O que entrou em jogo nessa lesão? Entrou em jogo talvez um campeonato, que era o campeonato que ele ia jogar, que ia ser o primeiro título dele, que ia conquistar uma titularidade definitiva. Ou, poxa, ou era seu campeonato que a avó ia vir de onde eles moram para vir para a cidade onde ele joga para assistir ele naquele campeonato e agora ele se lesionou. Então percebam, não é lesão, é porque ele não vai ver a avó. Ou porque o pai dentro de casa coloca essa pressão. Então não tem a ver com a lesão, tem a ver com lidar com esse pai. Então assim, a gente olhar para a lesão e achar que é só aquilo ali, não cabe isso dentro do esporte. Então na prática, né, o que a psicologia faz quando o atleta se lesiona? A primeira coisa é conversar com esse atleta. A gente precisa entender qual é o papel que aquilo ali está ocupando, quantos significados a gente tem ao redor. E aí eu adoro trabalhar com mapas mentais, principalmente quando eu falo das minhas crianças, dos meus pequenos atletas. Mapa mental, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta muito comum na psicologia, em que a gente coloca o assunto central no meio, né? Então a gente poderia colocar a lesão e a gente vai puxando seta. O que está envolvido aqui? Não é só a lesão. A lesão está no meio, ela está centralizando. Mas o que mais está envolvido? Está envolvido o fato de que agora meu avô, minha avó, meu padrinho, minha padrinha não vem mais... Minha madrinha, desculpa. Não vem mais me ver jogar, porque eu não vou jogar. Tem a ver uma pressão que eu vou sofrer dentro de casa, porque o meu pai ou minha mãe. Tem a ver com o fato de que eu sou a única expectativa da minha família de mudar a condição financeira da minha família. Tem a ver com o fato de que eu fiz a minha família inteira sair, meu pai e minha mãe saírem da cidade natal para vir aqui. Eu tenho muitos atletas que não são do Rio, né? Então assim, poxa, a gente saiu da Bahia, a gente saiu
do Nordeste, a gente saiu de não sei aonde pra vir pra cá, pro Rio, e agora eu não vou jogar, porque eu tô lesionado. Então tem a culpa, porque eu fiz a minha família inteira se mudar e agora eu não vou poder jogar. Ou eu fiz a minha família se separar, porque às vezes a mãe vem sozinha com essa criança, ou vem só o pai, ou vem só o irmão, ou ele vem com um tio. Então, poxa, eu fiz a minha família inteira se dividir pra eu poder viver meu sonho, e agora eu não vou viver, porque eu tô lesionado. Então tem o meu técnico contava comigo, a minha equipe contava comigo. Eu sei que eu sou uma peça tecnicamente importante, então eu tô decepcionando a minha equipe. Então, cara, olha só, não é só uma lesão, olha quanta coisa a gente tá envolvendo. A gente tá lidando com atletas que é lógico, ele tá fragilizado porque ele tá lesionado. Nenhum atleta gosta do departamento médico. A minha sala fica no departamento médico, né? Eu tô dentro dessa área. E aí muitas vezes eu brinco, né? Me procura lá na minha sala. Onde é que fica? No DM. Aí você já vê os atletas, tipo, ai meu Deus, eu vou pro DM. E assim, a gente sabe que tem esse medo do atleta. O atleta tem medo de ir pro departamento médico porque significa que ele tá passando por algum tipo de processo de recuperação. Então, é exatamente isso. Assim, o momento da lesão, acho que se a gente tivesse que centralizar duas palavras, é medo e culpa. Ele tá se sentindo culpado porque ele fez alguma coisa, ele se lesionou, e ele tem medo. Medo de como isso vai repercutir. E é ali que a psicologia vai entrar, né? A gente vai entrar e aí, é claro, as ferramentas que eu aplicar, os instrumentos que eu utilizar vão estar relacionados com a queixa central desse atleta. Então, se esse atleta, a lesão, nesse mapa mental que a gente criou, nesse arco que a gente criou de coisas envolvidas com a lesão, ele me traz que, na verdade, o maior medo dele é contar para esse pai dele ou para essa mãe que ele vai ficar 4 meses fora, meu trabalho vai ser voltado para isso. Não adianta o meu atleta me dizer, não, olha só, minha maior situação aqui, minha maior demanda é lidar com meu pai porque eu não vou conseguir a titularidade porque eu tô lesionado. Não adianta eu pegar e falar assim, então tá bom, vamos trabalhar meta? Vamos trabalhar meta, porque assim, os atletas estão super aderindo, mas, poxa, será que é isso realmente que esse atleta precisa? Será que é o momento da gente trabalhar meta se ele tá me trazendo que a demanda dele tá dentro de casa? Não, é o momento de trazer esses pais. E então, é o momento de fazer esse conjunto. Talvez seja o momento de pegar esse médico, pegar esse fisioterapeuta, pegar esse profissional de educação física e vamos botar para conversar com esse pai, vamos esclarecer. Conhecimento é poder, gente. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais empoderado a gente tá. Então vamos trazer essa família. E aí, é claro, quando a gente traz a família, é outro mapa mental que a gente vai criar para essa família. Porque para essa família, o que tem nessa lesão? Poxa, eu tô com um rancor porque me mudei e agora ele se lesionou. E existe, gente. A gente não pode julgar essas famílias. Assim, a gente tem uma fala nossa dentro dos nossos departamentos que ser atleta é muito difícil, mas ser família do atleta é difícil pra caramba também. É difícil pra caramba. Esses pais, essas deveria famílias. Ter um curso para ser família de atleta, porque além de ser difícil para ser, como ele. E aí eu tô falando como atleta, eu já trabalhei com esporte também como treinador, cara, e como eles interferem, muitas vezes atrapalham a trajetória deles, né? Principalmente os mais novos. Assim, a gente tem dentro do Flamengo vários projetos direcionados para esses pais, para essas famílias, porque pegando a sua fala, né, como eles atrapalham, mas o potencial que eles têm para atrapalhar, eles têm para ajudar a gente também. E muitos atrapalham, né, sem querer botar esse estigma, mas usando esse termo que você trouxe, por falta de conhecimento, por falta de informação. Então a gente não pode olhar para esses pais e falar, olha lá o que você está fazendo com seu filho. Ele está fazendo na melhor das intenções. Ele só precisa do conhecimento, ele só precisa de um direcionamento. E é por isso que dentro do clube a gente investe nisso, a gente investe em trazer esses pais e dar essa informação. De, poxa, você quer participar dessas rotinas? Que legal, a gente quer que você participe. Mas então vamos fazer assim, 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 assado, porque assim, 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 assado, a gente já tem cientificamente a prova de que é melhor. Porque na literatura da psicologia do esporte, a família é denominada de o atleta invisível, de tamanha importância que ele tem. Elas entram para jogar com a gente, não temos dúvidas disso. Eles são o nosso atleta invisível lá dentro. Quantos atletas a gente não vê com diferenças de desempenho, com diferenças de performance, porque antes veio brigando com o pai no carro, ou alguém da família tá doente, ou alguma cobrança que veio, ou o pai estabeleceu meta de gol. E aí o pai fez na melhor das intenções aquela meta de gol, mas ele não sabia, por falta de conhecimento, que isso não estava alinhado com a estratégia de desempenho que a gente tinha traçado para aquele atleta. Bom, eu reservei um momento agora na live que a gente vai mostrar para essa galera que está assistindo que tudo isso que a gente falou acontece de fato na prática.
Então, chegou o momento da gente contar a história. E eu reservei histórias da minha carreira que eu vou tentar aí, acho que pela milésima vez, não chorar em uma delas, né? Porque... E eu nunca faço essas promessas, porque eu sou derretida, eu sempre me emociono. Eu vou tentar, cara, porque essa história, eu tinha só 3 anos de formado, agora já tenho 17, e em 14 anos eu já contei tantas vezes, e a última agora eu gravei um podcast esses dias com um amigo, eu contei essa história e deu ruim, não consegui me segurar de novo. Mas vamos lá, só para vocês terem ideia, galera, do tamanho que é psicologicamente e de impacto na vida das pessoas você tratar uma lesão. Então, quando eu falo para vocês, e aí, Rafa, antes de eu falar da gente contar nossas histórias, né? Uma delas foi um menino, né? Ele era novo, tinha 20 e poucos anos, e estudava no Espírito Santo e morava no Rio. Ele viajava Rio e Espírito Santo toda semana para assistir aula lá durante a semana. Ele era da UF, né? Da Universidade Federal lá do Espírito Santo. Em uma dessas viagens, Rafa, ele sofreu um acidente, bateu de frente com um ônibus, perdeu a mãe e a prima nesse acidente. Uau. Ficou 3 meses em coma. E aí conseguiu sair do coma e chegou para mim na cadeira de rodas e com órtese na perna, porque ele ficou com um padrão de pé equino e ficou com o braço completamente fletido, punho fletido. Ele era muito retraído e andava na pontinha do pé lá. E aí a tentativa da órtese era para colocar o pé dele um pouco mais bem posicionado para andar, e a cadeira de roda porque ele não conseguia ainda andar durante muito tempo. Em 1 ano de trabalho com ele, eu tive que conversar com um psicólogo, com um ortopedista, com um físio. Tive que mudar a cabeça do neuro dele, porque o neuro dele recomendava ele usar a órtese. E eu tive que conversar e chamei reforço, fui eu e o ortopedista, conversarmos com o neuro para mostrar para ele que se a gente precisava dar força para o músculo tibial anterior manter o pé dele na posição, ele não podia ficar com uma órtese fazendo o papel do músculo para ele, senão o músculo entende, ele ia relaxar e ia falar, olha, ele não precisa de mim. E depois de 1 ano de trabalho, esse menino voltou a conseguir andar, claro, num padrão um pouquinho diferente, mas voltou a fazer faculdade no Espírito Santo e está lá até hoje e dirigindo, né? Uau. Então esse é um caso um pouco mais recente. Olha o tamanho disso. O cara perdeu a mãe, o cara perdeu a prima. Então é muito mais do que tratar lesão. E o outro, que eu vou para minha milésima tentativa, eu tinha 3 anos de formado, um menino de 11 anos, passava na minha quadra, de 7 anos, 11 anos é o final da história. Passava na minha quadra, saindo da aula de natação, ficava me olhando para a quadra de sal, com um olhar de apaixonado, que eu falava, não, um dia eu não aguentei e falei, vem cá, o que houve? Cara, aí fica difícil para mim. Esse cara acabou de entrar na live, André Vitor Avelar. André, você vai escutar a sua história agora, cara. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Agora não tem como não chorar, né? E o André, cara, que tá aí, é um homem hoje, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, cientista, premiado pra caraca, né? Então, ele passava lá na quadra, eu interrompi e falei, André, o que houve, cara, que você olha aqui? Eu queria jogar futsal. Chamei a mãe dele, conversei com a mãe dele e ela falou, olha, infelizmente os médicos falaram que ele nunca vai poder praticar um esporte de alto impacto, né? Ele nasceu com uma questão do pé um pouco mais para dentro, né? Um pouco mais medializado, e ele tinha uma osteopenia que deixava a tíbia dele muito frágil. Então, por isso, ele não podia fazer esporte de impacto. Mas, ao mesmo tempo, ali eu já estudava muita lesão e eu falei, mas espera aí, para tratar a osteopenia e a osteoporose, a gente precisa de impacto para poder o osso ter uma ação da epífise óssea e ir ganhando força, densidade mineral óssea. Então, a gente precisa de impacto. Aí liguei para o médico dele, conversamos com o médico, falei, olha, confia em mim, o impacto que ele não pode ter é de um atleta no outro, né? Mas de colocar lá a mão, de colocar o pé no chão para correr na quadra de futsal, vai fazer bem para a osteopenia e tal. Resumo da ópera, o médico me autorizou, a gente conversou, chegamos a um denominador comum, ele entrou no futsal, começou a treinar. Conversei com crianças de 6, 7, 8 anos e eles entenderam que não podiam chegar dividindo a bola com o André, porque era perigoso. E nunca teve um acidente, ele nunca se machucou fazendo futsal, né? E aí, eis que ele já há um bom tempo, já com 10 anos aí fazendo, não saiu mais, surge um campeonato, a escolinha inscrita, e eu falei pra mãe dele, Alex, vamos levar o André. Aí ela, como assim, Daniel? Você tá doido? Vai levar ele pro campeonato? Eu falei, não, olha só, em princípio eu quero que ele viva aquilo ali. Ele faz parte da equipe, ele treina com a gente. Não sei se ele vai entrar no jogo, acho difícil, porque as outras crianças não sabem que não pode ter esse impacto, né? Mas aí, no final do campeonato, o último jogo, era um campeonato que todos ganhavam medalha, porque era um festival de escolinhas, mas a gente chegou na final. Era o último jogo, a gente chegou lá, mas no final todo mundo ia ganhar. Mas para as crianças é uma final. Claro. E aí, o jogo empatado, tem um pênalti nos últimos minutos. E aí eu olhei para
para um lado, olhei para o outro, falei, cara, todo mundo vai ganhar medalha. E olha que eu sou competitivo. Vou, não vou, vou, não. Falei, André, entra, vai bater o pênalti. Tirei o menino e botei ele para bater o pênalti. Só aquilo ali já parou, assim, quem conhecia as famílias, a mãe dele parou. E aí ela sempre brinca comigo, Daniel, não sei porque eu sou tão grato a você que você me deu um derrame facial, né? Ele bateu o pênalti, Rafa, e fez o gol. E aí, assim, tem uma foto abraçado com ele e tal, a gente chorando junto. E aí o pai dele veio e tal. E aí quando acabou o jogo, já deu já. Quando acabou o jogo, que eu procurei, só vi o pai dele e tal. O pessoal me procurou. Eu falei, que houve? Cadê todo mundo? Aí ele me contou. A mãe dele teve uma paralisia facial, de um lado teve que ir pro hospital, mas graças a Deus ela ficou bem. Mas de tanta emoção, cara, olha o que é trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Aí depois a gente teve um outro momento, que ele teve condromalácia e tal, e a gente tratou e ele melhorou também da condromalácia. Mas só quem trabalha com essa especificidade, com a especificidade de prevenção e recuperação de lesões, sabe o tamanho que é ter um resultado desse. Eu tenho certeza que você, como psicóloga, eu estou falando aqui da minha área, lógico, eu sou apaixonado, né? Mas você, como psicóloga, com toda certeza vive o mesmo. A gente que é da área da saúde, a gente vive uma emoção que é maior e melhor que qualquer pagamento. Então, por isso que eu falei lá no início do meu infoproduto, que eu vou lançar agora, porque eu quero transformar todo mundo que comprar o curso, esse é meu propósito, em um personal capaz de viver essas coisas, né? De tratar de quem sofreu esse acidente, de quem teve uma lesão lá no futebol, igual o Ronaldo Fenômeno, e que parece que não vai voltar mais, de casos como o do André, enfim. Então, esse é o propósito. Então, Rafa, agora é sua vez de se emocionar. Eu chorei até pouco, tem vezes que eu fico sem conseguir falar. Acho que é porque eu contei essa história ontem eu chorei pra caraca, e aí eu gastei muita lágrima. Rafa, então conta pra gente uma, duas histórias suas reais de como foi lá trabalhar com alguém que lesionou, que teve problema. Nossa, eu quero só te falar que eu tô inteiramente arrepiada com a história, tá? Que você contou, realmente emocionante. É indescritível. A gente trabalha com pessoas e a gente é apaixonado pela nossa área. Quando a gente tem um caso assim, é o que faz tudo valer a pena, é o que faz as noites em claro estudando valerem a pena, é o que faz o nosso estresse do dia a dia valer a pena. É ali, naquele momento, naqueles 30 minutos ou naqueles 10 segundos em que a gente fala assim, nossa, obrigada por terem me colocado aqui, obrigada por ter feito as escolhas que eu fiz, por ter passado pelo que eu fiz, porque eu vivi tudo isso para viver esse momento aqui. Então, assim, a gente que é apaixonado pela nossa área, é indescritível, gente. Eu pensei em 2 casos para trazer, um de uma lesão mais complicada, de uma lesão que demanda um tempo de recuperação maior, e um de uma lesão aparentemente mais curta, mas demandou. Vamos começar por essa, né? Um atleta teve uma pequena torção e ele ia ficar 2 semanas afastado. E aí você pensa, 2 semanas, Rafa? Que besteira! 2 semanas, só que 2 semanas são 10 treinos e 2 jogos. Então é muita coisa. É muita coisa. Não, parece pouco, são 2 semanas, passa sim, só que são 10 treinos e 2 jogos. Então, só parece que é pouco, na prática é muito. E aí esse atleta continua na rotina, porque ele vai pro CT, né, que é o nosso centro de treinamento, porque ele faz o tratamento inteiro lá. Então, os atletas chegam pro treino, ele chega pro tratamento dele, só que o tratamento dele termina antes do treino. Então, a gente tem esse período, esse gap em que o atleta fica lá desesperado, porque ele tá vendo todo mundo treinar e ele não pode treinar. Então, eu tive um caso parecido, eu tive um caso assim, na verdade, recentemente, desse atleta que ficava na beira do campo e ele ficava desesperado, porque ele não podia ir embora, porque ele tinha que cumprir ali aquele momento do treino e ele via todo mundo treinar. E essa culpa de me lesionei devia estar ali, porque eu sei que eu sou importante e eu não tô lá com a minha equipe, são 2 jogos e são 10 treinos, e ai meu Deus, a minha titularidade, ai meu Deus, o meu condicionamento físico. E parece pouco, mas não é. 2 semanas é bastante para um atleta, principalmente na fase do campeonato que a gente estava, eram 2 semanas realmente importantes. E aí, a nossa estratégia, depois que a gente fez esse mapa mental, né, sempre vamos ver o que está envolvido nessa lesão, eu sempre parto daí, para que o meu trabalho seja completamente personalizado, individualista e para aquele atleta. E aí a gente viu que realmente era isso, era o que mais agravava ali, era o que ele era a falta que ele achava que ele estava fazendo para a equipe. Então, a minha estratégia junto com ele, eu sempre crio a estratégia junto com o atleta, porque tem que fazer sentido para ele, não pode ser imposto, ele tem que ver sentido. A gente foi por alguns caminhos. O primeiro era enxergar no substituto dele todas as coisas positivas que aquele substituto tinha, que poderiam ali desempenhar o papel dele e ele ficar tranquilo, porque ele fez falta, mas quem entrou no lugar dele estava cumprindo bem o que era proposto para aquela posição. E aí, não sei se tem algum psicólogo aqui ou se tem alguém que trabalha com isso, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente
valoriza o adversário, a gente mostra que ele pode perder a titularidade. Porque ele tem alguém que tá substituindo ele bem dentro de campo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, né? Vamos valorizar o cara que tá ali, mas é o cara que pode pegar a tua vaga. Infelizmente, a gente lida com essas falas. Pô, mas aí eu tô enxergando as coisas positivas nele, mas, pô, e aí? Quando eu voltar, então, ele vai estar lá na minha posição. Então, é muito no sentido de... O trabalho foi muito no sentido de você faz parte dessa equipe. Você não precisa estar naquele campo para fazer parte dessa equipe. Você segue sendo importante mesmo aqui fora. Então, como que você pode ajudar o seu substituto? Como que você pode ajudar ele nessas 2 semanas? Como que você pode ajudar a sua equipe estando fora de campo? O que você aqui fora do campo, quem tá fora do campo tem uma visão privilegiada, porque ele tá enxergando tudo. Quem tá lá dentro tá enxergando só aquilo ali. Ele que tá fora tá enxergando tudo. Então, vamos usar essa visão privilegiada que você tem para identificar os pontos da sua equipe que precisam de ajuda, e aí quando você volta para preencher esses espaços. Você volta sabendo como que você vai ajudar a sua equipe. E aí saímos do papel de eu sou bom e eu ajudo a minha equipe porque eu sou bom. Não, eu sou bom e eu ajudo a minha equipe porque eu estou vendo que a minha equipe precisa de assistência assim, precisa de assistência assado, precisa disso, e aí é claro que esse trabalho foi feito com o técnico, porque eu precisava do suporte do técnico para dizer, ó, tecnicamente olha para lá, tecnicamente olha aqui. Se você tivesse ali, você poderia fazer essa assistência, fazer essa marcação, participar desse duelo. Então, o trabalho é sempre multidisciplinar. E aí a gente fez esse trabalho de se sentir parte da equipe mesmo estando fora. Ajudar essa equipe mesmo estando fora. Você não precisa estar lá dentro e ser o titular para ajudar com que essa equipe ganhe. Quais são as outras formas de fazer parte dessa vitória sem se sentir culpado por não estar ali e contribuindo de outra forma? Então, esse foi um trabalho que a gente fez. Foram 2 semanas. Parece pouco, não é? E aí ele foi nos jogos, porque isso era uma coisa, eu não vou nem no jogo, porque eu vou passar mal se eu for no jogo. E ele foi no jogo, ele foi torcer, ele foi participar, ele estava ali como membro atuante da equipe. Ele era o nosso 12º jogador em campo, só que ele estava na arquibancada, mas estava ali, participando, entrou no vestiário na hora da preleção, fez o fechamento com a gente. E a gente sempre canta o hino antes de começar, cantou o hino, claro, do Flamengo. Cantou o hino, lógico, cantou o hino junto com a gente. Então, assim, o atleta, ele tem muito medo disso, eu não tô sendo visto, eu não faço parte. Isso precisa ser desconstruído. Ele vai fazer parte sempre. Então, essa foi uma das estratégias de trabalho para uma lesão que eu tive aparentemente curta. E aí eu tive outro caso de um atleta com uma lesão um pouco maior, foram 6 meses de DM, né? E aí depois dos 6 meses ele ia começar a transição, que é justamente esse... Oi? Foi LCA, lesão? Não vou saber. Ele chegou a fazer uma cirurgia. Ah, provável. Provavelmente. Agora eu admito que de cabeça... Foi eu joelho. tenho tudo isso anotado. Foi joelho. Então foi LCA, com certeza. 6 meses é o protocolo de LCA. Ah, então foi o LCA. Viu como é que o trabalho é multidisciplinar e interdisciplinar, gente? Olha só, é isso, entendeu? E aí eram 6 meses fora, fazendo só essa parte de fisioterapia, de recuperação da cirurgia. Depois ele ia para transição, que o atleta não volta direto, porque dependendo da lesão, ele não volta direto para a rotina de treino, porque ele tem que pegar o ritmo de treino ainda, ele perdeu o condicionamento físico. Então ele vai para o que a gente chama de transição. Depois da transição ele volta para a rotina de treino normal, junto com os outros membros da equipe dele. E aí, quando a gente tem uma lesão que demora 6 meses para você sair do DM, é desesperador, né? O atleta entra quase num desespero, porque, cara, são 6 meses para eu voltar a botar a minha chuteira. E se a gente cultiva esse pensamento, a gente se lasca, porque não são 6 meses, né? A gente não vai viver 6, não é, é mais um dia que eu tô aqui no DM. Não é mais um dia que você tá aqui, é menos um dia que você tá aqui. Então não vamos olhar lá para os 6 meses, porque realmente falta muito. E a gente tá falando de atletas menores de idade, assim, a gente tá falando de atletas que estão numa fase de maturidade, neurocientificamente falando, emocionalmente falando, que 6 meses, gente, 6 meses para nós que somos adultos é muito, imagina para uma criança que tá lesionada e tá vendo o sonho dela muitas vezes ser colocado em risco. Então o trabalho foi de desconstruir essa visão, não são 6 meses. A gente não vai olhar para o final. Qual é a sua meta dessa semana? E aí, de novo, alinhado com o fisioterapeuta, alinhado com o cirurgião. Qual é a meta dele dessa semana? A meta dele dessa semana é atingir a amplitude tal. Então é nisso que a gente tem que focar. Não é em focar em voltar a usar a sua chuteira, em voltar lá pro final, em voltar pro campo e recuperar
tua titularidade. Não. Vamos olhar pro agora. Vamos olhar pro hoje. Hoje, qual é a sua meta da semana? A meta da semana é pisar com o pé todo no chão? Então é isso que a gente vai fazer essa semana. Esse é o seu foco. A gente não vai... Porque se a gente olha pro Everest e pensa que a gente tem que, numa passada só, chegar lá no topo do Everest, não dá, não tem como. A gente não sobe uma escada do primeiro indo pro último degrau. A gente passa por todos. É um processo. E é um processo, muitas vezes, visual mesmo. De montar uma escada num papel com o atleta e falar, beleza, a gente sabe que o último degrau dessa escada é você voltar. Mas antes disso, olha quantos degraus a gente tem. Então, hoje, qual é o primeiro degrau que você precisa subir? Você precisa colocar o pé todo no chão? Então, é isso que a gente vai fazer. É nisso que a gente vai focar. E aí, dentro disso, qual é o nosso plano de ação? O que a gente tem que fazer para você botar o pé todo no chão? Nunca só comigo, sempre com o físio. O físio participava de tudo isso. O profissional de educação física estava com a gente o tempo todo. O trabalho é inter. E aí a gente foi desconstruindo. E a gente parou de ter uma visão lá pro final do processo. Porque isso aumenta a ansiedade. A gente recuou esse termômetro. A gente foi semana por semana, pequena meta por pequena meta. E aí quando ele viu de novo a nossa escada, ele falou assim, nossa, olha só! Caramba, olha quanta coisa a gente já fez. Eu falei, viu só, é um dia de cada vez. Não é mais um dia que eu tô aqui, é menos um dia. É mais uma oportunidade de você atingir a sua meta. Então esse foi outro trabalho de um processo muito maior de recuperação de lesão, né? Quando a gente fala de 2 semanas para 6 meses, realmente faz uma super diferença, mas foi esse processo ali, sempre com todos os outros profissionais envolvidos, nunca sozinha, porque a gente não faz nada sozinho, a gente ganha em conjunto, né? Eu tô numa modalidade que é o futebol, que é coletivo, então tudo é coletivo, o nosso trabalho sempre vai ser coletivo. É isso, Rafa. Cara, aquele momento do ar tá chegando. Obrigado, até a próxima e um grande abraço a todos que participaram aí com a gente. Valeu, tchau, tchau. Beijo, gente, boa noite.